lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, nós iremos ler do versículo 7 até o versículo 13, aleluia, dia após dia, é batalha após batalha. 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 13, fala sobre os filisteus são vencidos, aleluia. Quem sabe você durante esse ano enfrentou também algum filisteu, mas tenho certeza que esse filisteu já foi vencido para a glória, pelo horror do nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 7, vai dizer assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais do filisteu contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Senhor Deus, acabamos de ler a tua palavra. Fala comigo, fala com a tua igreja. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Ó Deus, nos últimos minutos desse ano, ainda queremos ouvir a tua voz, ainda queremos ouvir a tua palavra. Já temos sentido aqui a tua presença. Continue, ó Pai, falando conosco. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Sabemos, irmãos, que o povo dos filisteus, eles eram inimigos ferrenhos de Israel. Os filisteus eram como uma pedra no sapato de Israel. Os filisteus eram como um espinho na carne de Israel. Os filisteus eram como um cisco nos olhos de Israel. Os filisteus muitas vezes fizeram com que Israel tivesse medo. E mais uma vez, os filisteus, ao saberem que Israel estavam reunidos, vem agora os filisteus com seus maiorais para combater com Israel. Olhando para a história dos filisteus, nós sabemos que com armas, com os seus poderio bélico, os filisteus eram mais fortes do que Israel, porque antes mesmo de Israel dominar o ferro, antes mesmo de Israel saber trabalhar o ferro para armas de guerra, os filisteus já tinham armamento de guerra feitos à base de ferro, e por isso os filisteus, eles tinham uma vantagem de armamento bélico
contra a nação de Israel. Os filisteus, eles disputavam território com Israel. Israel e os filisteus estavam sempre em guerra por causa de território. E nessa noite, o Espírito Santo, Ele colocou uma palavra no meu coração. Estamos findando mais um ano, estamos findando mais um período, estamos findando mais um ciclo. E hoje, o nosso inimigo, o inimigo da igreja, não são mais esse povo filisteus. Porém, nós temos um adversário espiritual, nós temos um inimigo espiritual, e esse adversário que nós temos, ele tem desejo de que nós recuemos, ele tem desejo de que nós desistamos da nossa bênção. Quantas pessoas têm recuado, quantas pessoas têm dado um passo atrás? E nós sabemos que em um campo de batalha, quando um exército recua, um campo de batalha, quando um exército vai atrás, o oponente avança, o oponente ganha território, o oponente ganha espaço, o oponente ganha vantagem. E Deus nos reuniu aqui nessa noite para falar comigo e contigo, ainda que o teu adversário ele venha contra nós, ainda que o nosso adversário ele se levante com um grande ímpeto, e ainda que nos cause medo, porque o medo é normal. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós sentimos medo, mas o salmista, ele nos alerta dizendo: no dia em que eu tiver medo, eu confiarei no Senhor. Sentir medo não é um problema, sentir medo não é a maior dificuldade. A maior dificuldade é não confiar no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tenho certeza de que no próximo ano, no ano vindouro, em algum momento da nossa vida, o inimigo da nossa alma, ele vai se levantar com grande ímpeto, ele vai se levantar com grande fúria. No próximo ano, em algum momento da nossa caminhada, nós sentiremos medo, mas quando o medo bater a tua porta, confie no Deus de Israel, confie no Deus Todo-Poderoso. A palavra que lemos aqui nessa noite vai dizer que enquanto os filhos de Israel estavam reunidos, os filisteus com os seus maiorais subiram para combater, para vencer, para destruir Israel. Oh, aleluia! Quando das vezes a nossa família está reunida, quando das vezes a nossa casa está unida, quando das vezes a igreja está reunida, quando das vezes a igreja está unida, mas não é por causa disso que o inimigo não vai se levantar. Aleluia! Às vezes até ele prefere levantar no momento em que estamos unidos. Às vezes o inimigo de nossa alma, irmãos, ele até prefere se levantar no melhor momento da nossa vida. Quantas pessoas têm dito: no meu melhor momento, no momento de uma grande vitória, foi quando eu tropecei e caí. Aleluia! O maior perigo da nossa vida, irmãos, não é quando estamos em uma guerra. O maior perigo da nossa vida não é quando a coisa não está indo muito bem. O maior perigo da nossa vida é quando parece que todo mundo está reunido e unido, quando parece
Satanás se levanta, mas Satanás se levanta para cair, porque há poder no sangue de Jesus. Israel não estava disperso, Israel não estava uma tribo guerreando contra outra, né? Diz o texto que Israel estava reunido, Israel estava congregado, Israel estava fechado, mas os filisteus resolveram subir para lutar com Israel. Oh, aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor. Se você entrou aqui em guerra, Deus tem vitória para a tua vida. Se você entrou aqui no teu melhor momento, vigie e ore, porque Satanás pode vir, mas se ele vier, ele vai cair em nome de Jesus. Israel está congregado, Israel está reunido. Os filisteus vêm, e quando os filisteus vêm, o texto vai dizer que Israel teme. Israel agora está temeroso, Israel agora está temendo aquilo que pode vir. Porém Israel se lembra que tem um sacerdote presente. Aleluia. Israel se lembra que Samuel está presente. Oh, glória. E o Senhor está falando conosco nessa noite. Na sua maior adversidade, se lembre que você tem um sacerdote. Oh, glória. Na hora da sua maior dificuldade, se lembra que você tem um sumo sacerdote. Pastor Rogério, quem é o meu sumo sacerdote? O teu sumo sacerdote é Jesus de Nazaré. O dinheiro pode falhar, os contatos podem falhar, os melhores amigos podem falhar, mas eu tenho certeza que se você clamar pelo teu sumo sacerdote, Jesus de Nazaré, ele vai vir ao teu socorro e vai te dar vitória em nome de Jesus. Israel está temeroso, Israel está temendo, os filisteus estão vindo, os filisteus estão subindo, armados até os dentes, mas Israel se lembra que tem um sacerdote no meio. Oh, glória! A igreja não está desamparada, a igreja não está órfã, a igreja não está sozinha. Jesus está conosco e já garantiu a nossa vitória. Oh, aleluia. E quando o povo clama ao sacerdote Samuel, e o povo diz: Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus, para que nos livre da mão dos filisteus. Oh, glória! Eu, como profeta de Deus aqui nessa noite, eu, como profeta de Deus aqui nessa noite, eu quero profetizar em nome de Jesus que o Deus de Israel vai te livrar da mão do teu inimigo. O Deus de Israel vai te guardar da mão do teu adversário. Nos próximos 365 dias, o Senhor vai te guardar, e ainda que o teu inimigo ele venha contra ti por um caminho, por 7 caminhos, ele vai fugir da tua presença, porque Jesus ele vai guerrear nossas guerras. Você pode adorar o Senhor Jesus à noite? Aleluia.
Glória ao nome do Senhor. No versículo 9, vai dizer: então tomou Samuel um cordeiro de mama, um cordeiro que ainda estava mamando, um cordeiro que ainda não havia sido desmamado, aleluia, um cordeiro novo, um cordeiro recente, oh aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Sabe o que estamos fazendo aqui nessa noite? Dando um cordeiro que ainda mama para Deus, oh aleluia. Estamos aqui nessa noite oferecendo o nosso melhor para Deus, aleluia. Nós poderíamos dizer assim conosco mesmo: eu vou adorar Jesus amanhã, eu vou adorar Jesus domingo, eu vou adorar Jesus terça-feira que vem, essa noite eu vou ficar em outro ambiente. Mas nós resolvemos pegar o cordeiro que ainda está mamando, pegar o cordeiro que ainda acabou de nascer e oferecer ele a Deus, dizendo: eu não vou esperar crescer, eu não vou esperar para amanhã, eu não vou esperar para a semana que vem, eu vou hoje mesmo adorar a Jesus de Nazaré. A palavra de Deus diz, irmãos: bem-aventurado aqueles que buscam o Senhor pela madrugada, bem-aventurado aqueles que buscam o Senhor cedo, aleluia. Buscar o Senhor pela madrugada fala de horário, sim. Buscar o Senhor de madrugada fala de orar 2 da manhã. Buscar o Senhor de madrugada fala de buscar o Senhor às 3 horas da manhã. Mas vai além disso. Quando nós buscamos a Deus, aleluia, cedo, quando nós buscamos a Deus o mais rápido possível, quando nós buscamos a Deus quando ninguém precisa buscar, quando nós buscamos a Deus quando alguém diz: é besteira, para que isso? Porque você não vai orar amanhã, depois da manhã, tem que hoje. E nós dizemos: sim, eu vou buscar o Senhor hoje, porque hoje o Senhor virá ao meu socorro. Quantas pessoas que são crianças e estão dizendo assim: quando eu ficar jovem, eu busco o Senhor. Quantas pessoas que são jovens e estão dizendo assim: quando eu ficar adulto, eu busco o Senhor. Quantas pessoas que estão na força da juventude, com seus 25, 30 anos, dizendo: quando eu me aposentar, eu vou buscar ao Senhor. Mas Deus nos reuniu aqui nessa noite para dizer: busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto está perto. Nessa madrugada é uma madrugada de buscar o Senhor, porque quando os filisteus vierem ao teu encontro, o Senhor vai bradar na frente. Quando os filisteus estão subindo para guerrear contra Israel, o medo assola o coração de Israel. Porém Israel se lembra que tem um sacerdote ali. Eles vão ao sacerdote. O sacerdote pega um cordeiro que ainda está mamando, um cordeiro pequeno, glória, aleluia, um cordeiro, aleluia, que nunca fez nada de errado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem pecado, um cordeiro inocente, e sacrifica ele por inteiro, oh glória. Quem veio nessa noite sacrificar o Senhor por inteiro? Quem veio aqui nessa noite sacrificar o Senhor por inteiro? Oh aleluia. Eu não vim aqui somente para entrar meia-noite pela igreja, eu não vim aqui somente para entrar meia-noite com o joelho dobrado, mas eu vim aqui
Satanás, irmãos, os filisteus, eles sopram ao nosso ouvido dizendo: entrega só os pés, entrega só as pernas, entrega só a mão, entrega só o braço, entrega só o coração. Mas Deus está dizendo: em 2026 eu não te quero pela metade. Em 2026 o teu sacrifício vai ser por inteiro. Oh, então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro o holocausto ao Senhor. Aleluia, foi inteiro. Foi cabeça, foi tronco, foi membro superior, membro inferior. É tudo teu, Senhor. E quando Samuel sacrificou o cordeiro por inteiro, e quando o inimigo vinha para devorar Israel, Deus começou a trovejar do céu. Houve trovões naquele dia, e pela fé eu creio que nessa madrugada Deus vai trovejar. Nessa madrugada vai ter trovão, e quando Deus trovejar, Satanás vai sair da frente, o capeta vai bater em retirada, porque há poder no sangue de Jesus. Alabando e culpa-nos. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu sinto aqui a presença de Jesus aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Jesus aqui nessa noite. De repente começou a trovejar, houve trovões. Aleluia, aleluia. Tem trovão aqui nessa noite. Tem trovão aqui nessa noite. Deus vai trovejar aqui nessa noite. A vitória é tua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. E quando houve trovões, o inimigo ficou atemorizado. Israel entrou para cima deles e matou a todos eles. E no versículo que lemos aqui nessa noite diz: assim os filisteus foram abatidos, aleluia, e nunca mais vieram termos de Israel. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu quero que vocês se coloquem em pé mais uma vez nessa noite. Aleluia, aleluia. Quem vem adorar o Senhor nessa noite? Quem está preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco? Não se preocupe não. Fique tranquilo, Jesus está na casa, Jesus está presente, a palavra dele é fiel e verdadeira, e Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: